Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós finalmente aqui chegamos na metade do livro, né? Na metade dessa saga, capítulo 10. É um romance composto por 20, são 20 os capítulos, né? Um mais emocionante que o outro. E o Emmanuel, ele de fato Emmanuel coloca esse capítulo tão significativo, né? E de uma maneira assim muito, não por coincidência, ele fica exatamente no meio do livro. Então é como se fosse uma história e agora vai começar uma outra história, porque aqui nós vamos ver, agora de fato começará a história de Paulo, né? Na verdade, nos próximos capítulos ele vai nós veremos aí que a mudança do nome e tudo mais, mas a transformação é um marco, né? É tipo Jesus dividindo a linha do tempo na história da humanidade, antes dele e depois dele. Então aqui é um marco, né? Fica bem no meio do livro, que é uma linha divisória entre uma pessoa e outra pessoa transformada no Evangelho. Então, esse é um daqueles capítulos assim mais emocionantes, todos aqui sabem, né? Ou já ouviram falar da Estrada de Damasco, a conversão de Saulo para Paulo, o homem, e mais para frente a gente vai ver que é ele dá o nome de a morte do homem velho, o surgimento do homem novo. Então, realmente é um capítulo muito rico, que nós vamos ler aqui, como a gente tem feito com esse estudo, com toda a tranquilidade, com toda a calma, a fim de que a gente possa extrair as minúcias, as belezas das minúcias que tem nesse texto, nessa história, né? Não, claro que a gente não consegue esgotar, porque é um tesouro. Esse livro aqui, nós já tivemos a oportunidade de falar, sempre falamos e continuaremos repetindo. É difícil aqui, a gente tem muitas curiosidades nesse livro. Depois, ao final, a gente pode falar, assim, deixar um momento só para colocar as curiosidades acerca dessa obra maravilhosa. Mas, assim, é difícil, acho que cada frase do Emmanuel na colocação, na exposição dessa história, cada frase é rica de muito ensinamento. Não é só uma narrativa, não é só um romancista brilhante, mas é muito conteúdo mesmo que a gente vê aqui de aprendizado, de evangelização para nós, os leitores. Então, por isso que é um livro que é muito bom a gente ler com calma, com tranquilidade, porque para estar refletindo nas minúcias dele. E mesmo assim, eu creio que a gente não alcança tudo, né? Então vamos sem mais delongas, vamos à leitura, né? Só relembrando que a semana passada terminou com o desencarne de Abigail, né? E Saulo ali fica desolado. E assim ele está. Então, continuando aqui, né? No caminho de Damasco. Durante 3 dias, né? Após ali o desencarne da Abigail, durante 3 dias, Saulo deixou-se ficar em companhia dos amigos generosos, recordando a noiva inesquecível. Profundamente abatido, procurava remédio para as mágoas íntimas na contemplação da paisagem que Abigail tanto amara. Então ele continuou ali naquela região da casa de Zacarias e Ruth, os pais adotivos, né? Era uma área assim muito bucólica pela descrição também detalhada de Emmanuel. Era um recanto mesmo, né, com paisagens belíssimas. Então ele ficou e a Abigail, ela gostava demais ali daquelas paisagens, né? E ali ele ficou um tempo, como está dizendo aqui,
tentando, né, através da contemplação da paisagem, ele ficava ali tentando curar, né, ou pelo menos cicatrizar aí um pouco a sua dor. Como triste consolo ao coração desesperado, buscava inteirar-se das preocupações da morta nos últimos tempos, e dos olhos úmidos ouvia as referências carinhosas de Ruth a tudo que se relacionava com a morta querida. Então ele estava ali perguntando tudo, como eram os últimos dias, né, como que foi os últimos tempos, quais eram os desejos e tudo mais. Então ele estava ali perguntando. E aí ele começa num processo, ele já vinha, né, como víamos ali, já vinha num processo de culpa, de se sentir ali culpado, não só pela morte de Estevão, mas pelo abandono da noiva, né, e aí isso vai se acentuar agora, olha. Acusava a si próprio de não haver chegado mais cedo para arrebatá-la à enfermidade dolorosa. Pensamentos amargos o atormentavam, tomado de angustioso arrependimento. Afinal, com a rigidez das suas paixões, aniquilara todas as possibilidades de ventura. Com o rigorismo da sua perseguição implacável, Estevão encontrara o suplício terrível. Com o orgulho inflexível do coração, atirara com a noiva ao antro indevassável do túmulo. Entretanto, não podia esquecer que devia todas as coincidências penosas àquele Cristo crucificado que não pudera compreender. Gente, isso aqui é tão maravilhoso, que com certeza quando a gente... aqui daria para a gente amarrar um estudo da Joana de Ângeles. Olha aqui esse mecanismo psicológico de fuga que ele está tentando, e é natural, né? Porque em todo crescimento moral, toda transformação, há essas emoções conturbadas, esses subterfúgios da mente, né? Olha só. A primeira narrativa do Emmanuel neste parágrafo que acabamos de ler. Então ele sente tudo isso, ele reconhece que com a rigidez das paixões ele aniquilou as possibilidades de ventura, ele reconhece que o rigor e a perseguição contra o Estevão, né? Ele reconhece que o seu orgulho deixou seu coração inflexível ali para continuar o noivado com Abigail. Ele reconhece tudo isso nele, em primeiro lugar. Aí depois, né, a segunda parte do parágrafo. Entretanto, não podia esquecer que devia todas as coincidências penosas àquele Cristo. Então, assim, ele está já percebendo o que precisa ser mudado nele, ele já está se enxergando, ele já está enxergando os defeitos dele, mas não é fácil projetar luz sobre a sombra. Ele está, porque veja, o que seria um processo de reforma íntima e de transformação, né? Ele fala a morte do homem velho, mas na verdade é o termo que ele usa para a época, mas na verdade não é você matar o homem velho no sentido de eu não quero reconhecer o meu passado, não. É necessário, na prática nós vamos ver que ele faz isso, é necessário, na verdade, conceitos psicológicos, né, das ciências psicológicas mais atuais, nos mostra que essas dificuldades que trazemos são as nossas sombras, é o conceito que o Jung traz para nós, né, pela psicologia, são as nossas sombras, essas dificuldades morais são as sombras, e o que a gente faz com uma sombra? Como que a gente faz com a sombra? A gente projeta a luz sobre ela e ela deixa de ser sombra, não é que ela vai... nós não vamos aniquilar a nossa sombra, ou seja, as nossas dificuldades morais, elas não vão ser aniquiladas ou jogadas ali para debaixo do tapete e tudo mais, não. Nós vamos projetar e elas vão deixar de existir e vão virar virtudes, né? A sombra deixa de ser escuridão e passa a ser luz. Ela se transforma, né? Ou seja, os nossos defeitos,
eles deixam de ser defeitos e se transformam em virtudes. Mas para que isso aconteça é necessário muita coragem. Ele está começando a dar esse mergulho em si mesmo. Ele já está percebendo algumas coisas, mas como ele está percebendo que é muito, ele recua, e aí ele quer arrumar um culpado. Então, quem é o culpado da vez? Que ele, né, no caso aqui, o culpado é o Cristo. Ele acha que o culpado das suas venturas é o Cristo, mas isso, veja que num segundo momento do seu pensamento, num primeiro momento do seu pensamento, ele pensa nas suas atitudes, no seu orgulho, né, na sua rigidez, é nisso que ele está pensando. Mas aí ele quer justificar que ele é desse jeito por causa daquele Cristo. Mas aqui a gente já percebe um indício, um início de olhar para dentro de si, que é o que nós temos que fazer, né? Nós temos que... Então, veja, olha, aqui, olha, estamos muito longe ali da conversão, né, na estrada. É só as primeiras linhas desse capítulo, mas ele já está conseguindo enxergar pouquinho as suas sombras. Ele enxerga e ele recua. Ele vai assim, é tipo como se ele vai, né? Ele vai, abre a porta, olha assim, vê um monte de coisa, ai, não quero ver, fecha de novo. Então ele está nessa fase, tá meio que na negação, mas já percebe que tem muita coisa ali para ser transformada, né? Olha. Então ele fala, né, não podia esquecer que devia todas essas coincidências, né, penosas, àquele Cristo crucificado que não pudera compreender. Porque topava em tudo, traços do carpinteiro humilde de Nazaré, que seu espírito voluntarioso detestava. Então ele está conjecturando, né, tipo assim, mas por que tudo na minha vida esse carpinteiro aparece, né? No meu trabalho, como representante máximo ali do Sinédrio, eu tive problemas ali porque apedrejei um seguidor dele, né? O meu professor amado, meu professor querido, meu mentor, né, o Gamaliel, se converte às ideias dele. A minha noiva, tão amada, tão... né, que ali o depósito de todos os seus sonhos morre assim e seguindo a Jesus e tudo mais. Então ele começa a achar, ele começa a colocar a culpa em Jesus por todas essas coisas, que para onde ele olha ele vê alguma coisa falando de Jesus, né? E ele não entende, então ele fica com essas conjecturas, esses pensamentos, esses questionamentos, né? Desde a primeira controvérsia na Igreja do Caminho, nunca mais conseguira passar um dia sem encontrá-lo na fisionomia de algum transeunte, na admoestação dos amigos, na documentação oficial das suas diligências punitivas, na boca dos míseros prisioneiros. Estevão espiara falando nele com amor e júbilo. Abigail, nos últimos instantes, consolava-se em recordá-lo e exortava-o a segui-lo. Por todo esse acervo de considerações que se lhe represavam na mente exausta, Saulo de Tarso galvanizara o ódio pessoal ao Messias escarnecido. Então ele, né? Ele não entende, ele tá muito esse turbilhão de ideias aí na sua mente, né? Agora que se encontrava só, inteiramente liberto de preocupações particulares de natureza afetiva, buscaria concentrar esforços na punição e corretivo de quantos encontrasse transviados da lei. Então, quer dizer, ele já tem essa ideia preconcebida que simpatizou com as ideias do Cristo, é um transviado da lei, vamos puni-lo com rigor, porque já que o Cristo, que é a quem ele atribui toda a sua desdita, já havia sido crucificado, já não estava fisicamente mais presente, então ele quer ali, vamos dizer, vingar, né, todas as suas amarguras, todas as suas dores que ele atribui ao Cristo na figura daqueles que o seguem, né? Como ele já vinha fazendo, mas ele decide fazer isso com mais
energia ainda. E olha que é um homem com muita energia, como temos visto até aqui. Então ele decide fazer isso, né? Que ele ia perseguir mesmo. Olha, julgando-se prejudicado pela difusão do evangelho, renovaria os processos da perseguição infamante, sem outras esperanças, sem novos ideais, já que lhe faltavam os fundamentos para constituir um lar, entregar-se-ia de corpo e alma à defesa da lei de Moisés, preservando a fé e a tranquilidade dos compatrícios. E ele defendia tanto a lei de Moisés, por quê? Né? Por que ele defendia tanto assim a lei mosaica? Porque ele era um profundo, veja, um profundo conhecedor da lei. Não eram todos os judeus que conheciam a lei, por vários motivos. Né? Primeiro, porque nem todo mundo era alfabetizado, nem todo mundo sabia ler, nem todos tinham acesso a estudos, nem todas as famílias preservavam essas tradições, algumas coisas, né? Então ele não, ele estudou nas mais importantes escolas farisaicas ali da época. Foi uma vida totalmente dedicada à lei mosaica, né? Ele foi preparado a vida inteira para ocupar o mais alto cargo no Sinédrio. E isso sempre foi o mote da sua vida, né? Ele sempre dedicou a vida inteira ao estudo, compreensão, aplicação. Aquilo era a válvula que movia. E era um homem muito inteligente, obviamente, né? Então, olha, na véspera do seu regresso a Jerusalém, vamos encontrar, isso aqui é a narrativa linda, né, de Emmanuel. Olha, vamos encontrar o jovem doutor em conversa particular com Zacarias, que procurava ouvi-lo atentamente. Então ele vai conversar, né, com o Zacarias, que era o pai adotivo de Abigail. Afinal de contas, exclamava Saulo sombriamente preocupado, quem será esse velho que conseguiu fascinar Abigail? Lembra, né, que quando ela estava adoentada, falaram que passou um velho por lá e que foi ele que falou de Jesus e que foi isso que trouxe para ela um alento, e ela começou a pedir para que ele ficasse indo mais vezes lá, e esse senhor ficava indo lá, e na verdade ele estava indo e levando consolações ali do evangelho, falando de Jesus para ela, e isso que trouxe ali alegria. Então foi este velho, que nós vamos saber aqui quem é, né? Foi ele, através dele, que converteu ali Abigail, né? Então Saulo quer saber quem é essa pessoa. Quem será esse velho que conseguiu fascinar Abigail a ponto de ela abraçar as doutrinas estranhas do Nazareno? Ora, replicava o outro, sem maior interesse, né, o Zacarias, é um desses miseráveis eremitas que se entregam comumente às longas meditações no deserto, zelando o patrimônio espiritual da pupila que Deus me confiou. Indaguei da sua origem e das atividades de sua vida, chegando a saber que se trata de um homem honesto, apesar de extremamente pobre. Então, o Zacarias dá essa descrição, né? Que ficou também preocupado quem era aquele que vinha conversar com a filha adotiva. Então, ele se preocupou, quis saber. E ele foi ali, né, tirar algumas informações, não viu perigo. Ele percebeu só, apesar de ser uma pessoa extremamente pobre, era um homem bom, não oferecia assim maiores perigos, né, para Abigail. Era um homem honesto, apesar de ser extremamente pobre, como ele diz. E aí Saulo vai dizer, olha, Saulo diz:
Seja como for, objetava o rapaz com austeridade, ainda não pude compreender os motivos da tua tolerância. Como não te insurgiste contra o inovador? Tenho a impressão de que as ideias tristes e absurdas dos adeptos do caminho contribuíram de modo decisivo para a moléstia que vitimou nossa pobre Abigail. E o Zacarias vai responder, olha, ponderei tudo isso, mas a atitude mental da querida morta revestiu-se de imensa consolação depois do contato com esse anacoreta honesto e humilde. Ananias tratou-a sempre com profundo respeito, atendeu-a sempre alegre, não exigiu qualquer recompensa, apesar de ser extremamente pobre, como foi dito, né? E assim procedeu com os próprios empregados, revelando uma bondade sem limites. Seria então lícito impugnar, desprezar benefícios? Olha, então que questionamento inteligente, né? Simples e inteligente. Seria lícito impugnar ou desprezar benefícios? Ele só estava fazendo bem para todos ali, não só para ela. É verdade que na esfera de minha compreensão não poderei aceitar outras ideias além das que nos foram ensinadas por nossos avós, respeitáveis e generosos. Mas não me julguei com o direito de subtrair aos outros o objeto de suas consolações mais preciosas. Tua ausência ao demais colocou-me em situação difícil. Agora ele vai pegar, né? Ele também vai bater firme aqui no Saulo, né? No ponto, no calcanhar de Aquiles dele, né? Afinal de contas, eles haviam mandado notícia quando ela adoeceu, logo depois do rompimento do noivado. Eles mandaram notícias para ele, notícias não, mandaram chamá-lo e ele simplesmente ignorou. Então, eles tiveram que se virar sozinhos. Então, ele vai falar isso aqui, olha. Tua ausência ao demais colocou-me em situação difícil. Abigail fizera da tua pessoa o centro de todos os seus interesses afetivos. Sem compreender as razões que te levaram a desaparecer de nossa casa, olha... Veja, vou até ler de novo. Sem compreender as razões que te levaram a desaparecer de nossa casa, por que sem compreender? Porque ela não expôs ele em nenhum momento, né? Como vimos, isso é amor verdadeiro. Ela não falou dele, ela não falou o que ele havia feito, né? Ela não expôs ele de modo algum. Então, sem compreender as razões que te levaram a desaparecer de nossa casa, compadeci-me da sua amargura íntima, a traduzir-se em tristeza inalterável. A pobrezinha não conseguia ocultar suas mágoas aos nossos olhos amorosos. O encontro de um remédio era providencial. Desde a intervenção de Ananias, Abigail transformou-se, parecia converter toda a angústia em esperanças de uma vida melhor. Embora doente, recebia os mendigos que lhe vinham falar desse Jesus, que também não consigo compreender. Eram amigos da vizinhança, gente simples, com quem ela parecia alegrar-se. Observando o mal irremediável que a consumia, eu e Ruth acompanhávamos tudo isso enternecidamente. Como não proceder assim, se estava em jogo a paz espiritual de uma filha dileta aos derradeiros dias de sua vida? É possível que ainda não consigas entender o sentido da minha conduta nesse particular, mas em sã consciência estou justificado, porque sei que cumpri meu dever, não lhe embargando os recursos que julgou necessários à sua consolação. Foi muito sábio Zacarias aqui, porque embora ele também não participasse, veja, né, como aqui é tão interessante. Jesus não pertence a nenhuma religião, mas ele está em todas, não é? Então aqui, olha, Zacarias, ele, assim como Saulo, né, um adepto ferrenho do judaísmo, que não reconhecem Jesus como o Messias, eles estão aguardando a vinda do Messias até hoje, né?
Mas embora não reconheça em Jesus o Messias, que já era o diferente aqui tanto de Estevão, de Ananias, de Abigail, né? Esse sim, reconheciam nele o Messias, e todos os outros, né? Os discípulos ali. Então, muito embora não reconhecesse, veja essa sensibilidade de espírito aqui de Zacarias. Ou seja, ele aqui agiu fazendo aquilo que Jesus ensinaria a fazer. Ele agiu com bom senso, em primeiro lugar, e muito amor. Saulo não conhecia bom senso, conhecia rigidez. Então, veja, embora Zacarias não fosse adepto de Jesus, não reconhecesse nele o Messias, quando ele viu alguém que mesmo em nome, né, indo lá em nome de Jesus, fez muito bem para alguém a que ele amava e que trouxe consolações a alguém que estava inconsolável, né? Trouxe alegria a quem estava não só doente fisicamente, mas numa tristeza profunda, como ele narra aqui. Né? Então veja, né, a gente tem até uma passagem no Evangelho que fala o bem sofrer e o mal sofrer. Ela estava sofrendo antes de conhecer, de saber de Jesus, e embora tivesse ali já era um espírito, né, de uma condição ali, ela estava sofrendo muito mal. Por quê? Porque ela estava sofrendo a morte do irmão, a perda do noivo, mas sem nenhuma consolação, sem nenhuma fé no futuro, sem nenhuma esperança renovadora. Ela não tinha isso, né? Então ali, o que acontecia? Além do sofrimento físico, da doença em si, ela estava com um sofrimento moral muito grande, ela estava inconsolável. Mas a partir do momento que ela ouve falar de Jesus e é o suficiente para que ela sinta, nos relatos de Ananias, que ela sinta que de fato ele era o Messias, e só de ouvir aqueles relatos, ela continua doente, mas renovam-se nela ali esperança, a fé, a certeza no futuro, a certeza na imortalidade da alma. Ela apreende os ensinamentos de Jesus só de ouvir o Ananias. E o Zacarias, que era o seu pai adotivo, tem a sensibilidade, e não, embora não participasse ali da crença dos que seguiam a Jesus e também não reconhecem Jesus o Messias, ele não poderia, graças à sua sensibilidade, deixar de ver que isso era fato. E via, sim, ela agora ela continua doente do corpo, né? Sim, e via com muita lucidez que era uma doença irreversível, mas ela não estava mais doente da alma, né? O corpo estava enfraquecido, mas muito enfraquecido e muito debilitado, mas agora ela tinha esperança, ela tinha consolação, ela tinha paz de espírito. Isso era uma coisa que ele percebia, embora não fosse adepto de Jesus, né? Então isso aqui é muito rico, esse parágrafo de ensinamento nesse sentido. E aí, olha, Saulo ouvia-o admirado. A serenidade e a ponderação de Zacarias infirmavam-lhe os gestos mais fortes de reprimenda e severidade. Então ele queria apontar o dedo ali, ele queria ser severo com Zacarias, mas não conseguiu, né? Não tinha motivo. As acusações veladas ao seu afastamento da noiva sem motivo justificado penetravam-lhe o coração com pruridos de remorso pungente. Então ele sabe, eu não posso acusar, porque a minha parte eu não fiz, ele fez o que ele pôde, né? E ele vai dizer, olha, sim, revidou menos áspero, reconsidero melhor as razões que te induziram a suportar tudo isso. Mas não quero, não posso e não devo exonerar-me do compromisso que assumi em desafronta da lei. Mas a que compromisso te referes? Interrogou Zacarias surpreendido. Quero dizer que preciso encontrar Ananias, a fim de castigá-lo devidamente.
Pois é, né? Então, ele toma aí essa resolução de ir atrás de Ananias. E assim, né, nós vamos deixar para fazer essa leitura na próxima semana, porque já deu nosso tempo, e essa foi a resolução de Saulo. Ele vai atrás de Ananias, é o perseguido da vez, né? Espero que estejam gostando dessa leitura. Estaremos juntos aqui na próxima semana. Fiquem com Deus. Até lá.